Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e sejam bem-vindos ao Pode Cine. Atenção, Pode Cine, está na hora de mais um Carnaval de séries. Bamba, e qual vai ser o carnaval de séries de hoje? Vou falar qual é o carnaval de sexo, mas antes eu vou falar que eu não vou fazer mais a dancinha, porque apareceu lá no trabalho meu vídeo da dancinha, ninguém sabia. Foi justamente o vídeo que eles descobriram que eu fazia, foi o da dancinha. Então É? vou deixar para lá. Tá Nunca ninguém fazendo tinha bullying? visto nada. Quando descobriram que eu faço vídeo, foi logo da dancinha. Mas aí quer dizer então que você vai parar a dancinha? Por enquanto, sim. Por enquanto, Há sim. males, há males que vem para bem, então. É. Voltando, nós vamos no Carnaval de Série de hoje. Nós vamos falar de uma série da Apple TV, fechando uma trilogia que tem ligação, mas não é preciso. A história em si tem uma ligação, mas não é preciso assistir um para assistir os outros, né? A Que é a ligação é mais série. histórica, né? É histórica, a ligação é histórica. É a série Mestres do Ar, como eu já falei, da Apple TV. Isso, Mestres do Ar, que, como o Bambam disse, é uma trilogia. Tem o Band of Brothers, né, que é a parte de terra do exército. Tem qual o nome do outro da Marinha? O Pacífico. O Pacífico. Pacific, que é a Segunda Guerra Mundial. Ih, Sandro travou. Sandro travou. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. Travou, voltou, Sandro. Oi? Tu deu uma travada aí. Eu não, sumiu todo mundo. Todo mundo sou eu, né? E eu também. Parou o vídeo você falando do Pacific. Isso, Pacific, que é a Segunda Guerra Mundial travada nos mares, né, lá na parte do Império Japonês, com os Estados Unidos principalmente. E agora essa última da trilogia, Mestres do Ar, que é a frente aérea da Segunda Guerra Mundial, né? Os pilotos americanos, os pilotos nazistas e também aparecem muitos pilotos da Grã-Bretanha, já que esse fronte da guerra parte lá da Grã-Bretanha para a Alemanha, né? Sandro, essas três séries foram produzidas por Steven Spielberg e Tom Hanks, só gente pesada. O primeiro, começou com Band of Brothers, né? Tanto o Band of Brothers quanto o The Pacific, é uma produção da HBO. E Band of Brothers foi lá na década de 90, se não me engano, foi logo após ele ter feito a parceria, né? Ele como ator e o Steven Spielberg como diretor lá O Resgate do Soldado Ryan. Eles fizeram uma série no mesmo período histórico, né? Toda a edição da Segunda Guerra Mundial, e que também apareceu o dia D, né? A invasão das tropas por terra, do mar para a terra, na Normandia, na França, né? Foi o início do fim do domínio alemão. Essa Band of... Pode falar? Não, eu só ia falar que também no Mestres do Ar aparece a visão da bateria aérea da Guerra dos Aliados no dia a dia contra os alemães. Sim. E essa Band of Brothers é uma obra de arte, é uma obra-prima, fantástico. Muita gente considera a melhor minissérie de todos os tempos. E tá ali. Como minissérie, eu acho a melhor minissérie de todos os tempos, o Band of Brothers. Teve o Pacific, alguns anos depois, pela HBO também, que mostra a luta entre os americanos, aí não contra o nazista, mas contra os imperialistas japoneses nas ilhas do Oceano Índico. E agora o Mestre do Ar mostra, voltamos para a Europa, né? Só que agora mostra a batalha aérea, né? O foco maior são os aviões em Mestres do Ar. Não foi lançado pela HBO, foi lançado agora para a Apple TV. Eu estava aguardando muito tempo essa série. Entrou lá nas expectativas que nós botamos das séries ano passado. Eu citei essa série como uma série que estava uma expectativa alta para mim, né? Porque algo vindo de Tom Hanks e do Steven Spielberg não pode ser ruim. Só que, assim, comparativamente, não chega nem perto de Band of Brothers. Nem próximo, né? Eu acho que é do mesmo nível de Pacific. Ou seja, é boa, eu gostei, mas não é uma coisa assim memorável, histórica, como uma série fantástica. Foi um investimento altíssimo, foi uma jogada forte da Apple por ter tirado isso da HBO, mas infelizmente não foi aquilo tudo que eu esperava, embora eu adore esse tipo de série, né, de guerra e tal. Mas, assim, fiquei satisfeito, mas esperava mais. Cara, acho que esse seriado não tem uma sinopse muito exata, né? Porque quem já viu qualquer coisa de Segunda Guerra Mundial
já sabe qual é a sinopse. Então, a única coisa que dessa vez foi um foco do da guerra travada, as batalhas travadas na parte aérea, as incursões dos aliados atacando a Alemanha, já pega um período que é bem encostado na vitória dos aliados contra os alemães. Então, eles já conseguem chegar bem dentro do território alemão. Mas é o que eu falei, tudo que nós já vimos de Segunda Guerra Mundial é apresentado lá. Tem o teu queridinho, né, o Bambam, que é o Austin Butler, que, sinceramente, eu não vi ele com nenhuma cara de piloto de Segunda Guerra Mundial. Para mim, ele não tinha nada a ver de estar ali. Eu acho que foi mais o hype para levantar a série. Eu, sinceramente, não gostei Mano, vou dele. te falar, ele não é meu queridinho, não. Eu gostei muito da atuação dele em Elvis, tanto que eu votei no prêmio Podcine como melhor ator do ano passado, ele pela atuação dele em imitação de como Elvis. Só que parece que ele gostou tanto da atuação dele que ele continuou imitando Elvis no Mestre do Ar. Ele estava muito canastrão, eu não gostei da atuação dele realmente, não. Não foi uma coisa catastrófica que tenha atrapalhado, mas eu concordo contigo que deixou a desejar. A atuação dele não convenceu. Nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que, como você disse, a mudança é quase nenhuma dele pro. Eita, desculpa, gente. Dele para a atuação de Elvis nesse seriado. Eu acho que, sinceramente, eu não via nada de uma emoção de um piloto de, de avião da Segunda Guerra Mundial nele. Tem uma fase do seriado, né? Não é spoiler, tá, galera? É só para botar minha colocação. Tem uma parte do seriado que aparece os pilotos presos e, cara, a mesma cara que ele tá num bar, é a mesma cara que ele tá pilotando, a mesma cara que ele tá bombardeando a Alemanha, é a mesma cara que ele faz qualquer coisa. Então eu achei que ali botaram ele somente para pegar o gancho do hype dele, que ele tá bem hypado em Hollywood, só para jogar o nome do seriado lá em cima, porque realmente ele como principal ali, porque eu acho que a atuação dele para mim foi tão apagada que às vezes eu tinha dúvida se ele era o principal, um dos principais do seriado, mas ele é o principal nome ali, né? O nome mais hypado do seriado e não entregou muita coisa, não. Eu não vou botar a culpa toda no ator, não, que pode ter sido algo em relação à direção também. Porque no seriado tinha também o Barry Keoghan, que há 2 anos atrás concorreu ao Oscar de ator coadjuvante por Os Banshees de Inisherin, e ele também não entregou tanto. Eu acho que tem alguma, apesar de ser o Spielberg, né? Mas, sei lá, algo na atuação dessa série, não que tenham sido atuações ruins, mas não tiveram nenhuma atuação assim realmente de destaque para a gente apontar aqui, né? Sandro, em relação à série em si, a história, na verdade, eu achei interessante porque, assim, eu sempre consumi muito, eu sempre gostei muito do assunto Segunda Guerra Mundial, né? E eu nunca tinha percebido como era a relação dos bombardeios, como que eram feitos, né? Porque, por exemplo, eu achava que iam atacar com caças, e os caças que soltavam as bombas tal, mas tem duas coisas muito diferentes na guerra da Segunda Guerra Mundial, na parte aérea, né? Tem os caças eram mais de defesa, porque eles tinham uma capacidade muito pequena de transportar combustível, então eles tinham que atacar e voltar logo para reabastecer. Então não tinha como eles atravessar grandes distâncias. Por isso que os japoneses eram chamados de kamikazes, porque eles iam até Pearl Harbor, no Havaí, e não tinham combustível para voltar. Então era literalmente uma missão suicida. Se você não morresse em combate, você ia morrer com o avião caindo por falta de combustível. O que tinha muito combustível eram os bombardeiros, que eram os aviões bem grandes mesmo, que carregavam grande parte das bombas, né? E essas bombas que faziam estragos. Só que eles eram lentos, os caças de defesa eram muito mais rápidos, e a única defesa deles eram as metralhadoras, que ficavam girando ali, meio estilo Star Wars, né? O cara da metralhadora dentro do avião ficava fazendo esse movimento para cima, para baixo, com a metralhadora e o banco girava. E essa dinâmica eu nunca tinha reparado como é que era, eu não sabia que era assim, né? E tinha até uma questão que eles estavam tendo muitas perdas porque estavam indo de dia. De dia eles eram alvo muito fáceis, mas eram mais fáceis de acertar o alvo, né? Eram muito mais, quando eles conseguiam cumprir o objetivo, era muito mais destruidor, né? Isso eu achei legal.
Outra coisa que eu achei bacana também em termos de história foi descobrir a história do pelotão negro da aviação americana. Agora, o ponto ruim é porque só foi um episódio sobre eles e a história era bem legal. Eu também não sabia disso, que tinha um pelotão negro, né, que pintava... eu esqueci o nome deles agora, que eles se denominavam. Pintava o bico do avião de vermelho e tal. Então, em termos de história, assim, eu gostei por conta disso. Agora, o roteiro em si, eu achei muito pouco envolvente. Assim como os atores, assim, eu gostei das cenas de guerra, porque eu gosto muito de cena de guerra. Achei tudo muito bem feito, bem produzido, tava bacana. Só que eu não consegui me importar por nenhum ator, nenhum personagem, na verdade. Isso eu aqui acho, foi uma Bambam, falha dessa série, o roteiro não conseguiu transpor para mim essa emoção. eu acho, Bambam, que a nível histórico de informativo, foi muito positivo esse seriado, porque ele mostrou um lado da guerra que até então tinha sido muito pouco retratado na parte cinematográfica, né? Nós vimos algumas cenas de filmes de guerras aéreas, de Primeira e de Segunda Guerra Mundial. Nós temos lá 1917, que aparece algumas cenas da parte aérea. Tem alguns outros filmes de guerra de Segunda Guerra Mundial que aparecem também algumas cenas de confrontos aéreos, mas não é o foco. Realmente, essa parte de informação histórica no seriado do Mestres do Ar é mais completa, porque mostra realmente esse batalhão dos negros que eu também não conhecia. Essa parte dos bombardeios eu sabia mais ou menos pelo alcance, até porque assim aconteceu também na Guerra do Pacífico, com os Estados Unidos atacando o Japão, porque eles não conseguiam chegar muito perto, então eles usavam os bombardeios para chegar mais perto, saindo de Pearl Harbor, ou então de alguns porta-aviões chegando mais para perto. Mas essa parte, por exemplo, que só os aliados tinham aquela mira especial para deixar alinhado o bombardeio, tanto é que quando eles caíam, a primeira providência deles era destruir essa mira. Todas essas coisas mais detalhadas da história da Segunda Guerra Mundial na parte aérea. Eu acho que como muita gente, como aconteceu comigo, com você, muita gente também não tinha essa informação, porque a gente vê mais as batalhas terrestres, né, retratadas nos filmes e seriados. Mas, em contrapartida, como você falou, a parte de enredo do seriado, tirando essa parte informativa histórica, eu achei muito fraca. Eu acho que, como você pontuou, você não consegue ter um apego com os personagens. Os personagens ficam muito, não são avulsos, né, mas eles são muito pouco explorados e deixam muitas lacunas dos personagens no seriado. Então, o enredo acaba ficando fraco. Tem umas coisas que ficam arrastadas. A dinâmica do seriado, em uma certa parte, acaba ficando muito, muito arrastada. Você acaba ficando realmente, sei lá, até com preguiça de terminar de ver o seriado, porque fica um enredo muito arrastado. Então, eu acho que foi muito rico numa parte o seriado, muito rico na parte de fotografia. Eu achei que, principalmente, como você falou, essa parte dos combates aéreos, os takes de combates aéreos. Então, eu acho que veio muito forte, ainda mais com as características do Spielberg, né? Essa parte de montagem, fotografia, essas cenas de ação, ficaram muito, muito boas. Eu acho que foi o ponto forte do seriado. Em contrapartida, a gente tem um roteiro, né? Um enredo muito fraco, que não deu nenhum apego, e pode ter sido isso que deixou também a atuação dos atores, né? Principalmente os que seriam os principais, mais fracos. A gente teve uma visão bem parecida da série mesmo. É, eu achei antes, né, de ver a série, eu achei que os combates iam ser estilo Top Gun, né? Os caças, um caça tentando pegar o outro, e na verdade não era assim. Só para contextualizar o pessoal, os bombardeiros chegavam, né, no local. Bombardeio é diferente de caça, porque o bombardeio, as bombas saem por baixo. Eles ficam muito alto, uma altitude bem alta mesmo. E quando chega no local objetivo, ficam com a mira para baixo. Quando chega no local específico, abre a escotilha, vamos botar assim, abre e as bombas vão caindo para chegar no local. Só que são aviões grandes para carregar as bombas, né? É, e, e eu achei que ia ser Top Gun, tipo um caça tentando combater o outro, e não é o que acontece. E isso foi o que eu mais gostei, essa nova visão do que aconteceu. Sandro, mais alguma coisa ou já podemos ir para as notas? Não, já podemos, acho que a gente já falou bastante, já podemos Não fala pouco na pontuar nota, nossas não notas. ficou. Hoje eu estou com calculadora. E eu estou com o prancheta. Fechou. Por isso que é dupla, por isso que a gente não faz canal sozinho. Senão a gente não ia conseguir. Pois é. Vamos lá, Bambam. Primeiro, para quem nunca viu, né?
nosso carnaval de séries, vou dar uma explicada rápida. O nome do quadro é Carnaval de Séries, porque são 9 quesitos. Desses 9 quesitos, eu vou dar minhas notas, o Bambam dará as notas dele. Tiraremos a nota mais alta de cada um e a mais baixa de cada um para fazer nossas médias. A soma dos dois é a média do canal Podcine. Se você não concordar com a nossa média do Podcine, você pode Dá o seu. você pode ir nos comentários e fazer a sua média de nota também. Anota os nossos quesitos aqui, você mesmo mudar suas notas e no final você faz a sua média e fala para a gente no final aqui no comentário. Fechou? Vamos lá. Roteiro, Bambam. Roteiro. Por todos os motivos que eu já falei, eu vou dar um 6,5. Estou com você, 6,5, porque eu achei muito fraco, assim como pontuei quase agora, que contexto histórico muito rico, mas enredo muito fraco. Fotografia, Bambam. A fotografia não podia se esperar uma coisa ruim do Steven Spielberg nesse ponto, que tem muito a ver com direção, né? Gostei, bem feita, padrão Spielberg, nota 9. Eu vou de nota 10, Bambam, porque, como você falou, é o Spielberg e aqueles takes de guerra, dos combates aéreos, os aviões caindo, acho que ficaram muito, muito bons. Acho que aquilo dali é digno de nota 10 mesmo. Próximo quesito, montagem. Montagem, eu vou para a montagem estava bacana. Eu vou para o 9,5 de montagem, Sandro. Principalmente por conta das cenas de combate. Eu acho que, como eu pontuei quase agora, acho que são os 3 pontos, os 2 pontos, os 2 pontos mais fortes do seriado, a parte de fotografia e de montagem. Então, eu vou de 9,5 na parte da montagem. Próximo, penteado, figurino e maquiagem. Obviamente, o figurino de combate de época, figurino também nas roupas dos civis de época, nada muito chocante, mas correto, bem correto. Figurino aquele... Figurino não, perdão, maquiagem aquela coisa meio suja, né? Passou de ano, vou dar um 8. Eu já tinha dado até a nota aqui, vamos. Eu realmente vou de 8, penteado nada demais, figurino não tinha como fugir. Acho que todo trabalho que é feito sobre a Segunda Guerra Mundial, você já tem 1 zilhão de referências, é meio difícil de você errar. Mas a maquiagem, eu ia dar nota 7 essas 2 partes, mas a terceira parte, que é a parte de maquiagem, que consegue transportar um pouco a gente para a vivência dos pilotos para a Segunda Guerra Mundial, é o que deu a elevada, então a minha nota é 8. Show. A atuação do elenco, Bambam. Então, pelo motivo que eu falei anteriormente, né, ele não me tirou da série, mas também não acrescentou nada de bom, então vou deixar bem na média ali o nota 7. Realmente, a gente está bem parecido nesse carnaval de séries, Bambam, porque eu pensei a mesma coisa, que não foi nada de destaque, mas também não foi para mim foi ruim pelas peças que tinha no seriado e pela magnitude do seriado, mas podia ter ficado pior, então dou nota 7 na média. Efeitos especiais, Bambam. Cara, os efeitos especiais, para mim, estavam excelentes até os 2, 3 últimos episódios, que deu uma queda. A impressão que eu tive, ficou um CGI de uns aviões caindo ali meio fake. Tava muito bom mesmo. Eu acho que eles correram com a pós-produção para questão de data, alguma coisa, porque eu nunca vi assim, em uma temporada, o efeito especial começar tão bom e no final tá uma queda. Então, mesmo com a queda, ficou ótimo, mas não ficou perfeito como estava no início, porque as cenas de combate são muito difíceis, aviões explodindo, essas fumaças e tal, até aviões no ar mesmo. Então, seria um 10, mas por conta dessas últimas cenas, dos últimos 2 episódios, eu caio para 9,5. Eu também vou pontuar essa parte, acho que era nota 10 até o... Cara, para mim, o que fez perder 1 ponto desse 10 foi principalmente o último episódio. Eu não vou contar para não tirar a graça do pessoal ver o seriado, mas o último episódio de uma coisa que era maravilhosa, que você se transportava, né, teletransportava para realmente as cenas de guerra, foi para uma parada meio bizarra. Parece que demitiram todo mundo, ou todo mundo pediu demissão. Foi perto para entregar o produto. É a única coisa que eu consigo pensar. Parece que o pessoal que estava fazendo desistiu no penúltimo episódio, não terminou o último, aí contrataram uma porrada de gente que estava à toa e foi lá e fez. Contrataram de estagiário. Deve ter sido. Então, o meu é nota 9. Qual é a sua nota mesmo?
9,5. 9,5. Trilha sonora, Bambam. Esperava mais, sabia? De uma trilha sonora para um filme de guerra, para uma série de guerra. Esperava bem mais. Esperava uma coisa mais heróica, mais triunfante, né? E não foi, não. Eu vou dar um 7, Sandro, para a trilha sonora. Eu acho que não teve destaque, não foi maravilhoso, mas cumpriu o papel, principalmente nas cenas de ação, né? Nas cenas da guerra. Então eu dou nota 8. Para fechar, Bambam, direção. Seja isento e não pense que foi o Spielberg. Seja isento. Mas o Spielberg eleva a régua, né? Só que o Spielberg eu acho que já está em declínio de carreira. O último filme bom que ele fez foi os Fabelmans, porque foi filme baseado na história dele mesmo, né? Cara, como eu falei antes, eu acho que até a parte de atuação teve um pouco culpa de direção também. A impressão que me passou foi essa. E o roteiro também não estava tão legal, tal, mas outras partes já sobressaíram. Então, eu vou dar uma nota para o Spielberg, que o Spielberg, quando assistir a gente lá, né, o tradutor dele vai ficar meio bolado comigo por ser o Spielberg, mas vou deixar um 7,5 para o Spielberg. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que sim, as atuações do elenco tem muita coisa a ver com a direção. Eu acho que, sendo o Spielberg um cara com o nome do peso dele, eu acho que ele tinha como influência diretamente na parte de roteiro. Ou então, se ele realmente só ele estava escrevendo, ele tinha que tentar uma outra coisa de alguma outra pessoa, ou o próprio Tom Hanks, que deve ter a coprodução de roteiro com ele, de conversar, porque realmente ele foi bem infeliz nessa parte do enredo da história, que ficou bem fraco. E eu acho que a direção dele deu uma derrapada nisso, até por conta das atuações. Você vê que parece que não tinha muito o que puxar daquele enredo dos atores, e ele não conseguiu puxar. Não sei se é por ele, não sei se é pelo roteiro, mas por ser o Spielberg, eu vou dar uma nota 8. Eu ia dar média 7, mas por ser ele com um nome mais pesado, eu vou dar nota 8. Sandro, uma impressão que eu tive em relação a isso, parecia que eu estava vendo um dorama, um filme coreano, que é difícil você identificar quem é quem. Você nunca sabe quem é quem, parece que é todo mundo parecido. Né? Eu tive essa impressão no Mestre do Ar, tá todo mundo parecido, demorou um episódio para eu conseguir identificar quem era quem. Não, e para mim foi bem difícil também, Bamba, foi bom você pontuar isso, porque o que aconteceu? Não é spoiler, tá, galera? Foi a guerra, realmente. Muitos desses bombardeiros eram abatidos. Então, muita gente nova chegava nos alojamentos para o contingente da guerra continuar. E para mim, Bamba, era tudo igual. É, Tudo igual. Tirando o tá me Austin sentindo Butler assistindo um lá, filme o japonês. Austin Butler e o outro que você falou, esqueci o nome dele. Carrie Big. Ih, rapaz. Carrie Big. Ele fugiu. O Carrie. Esse aí, tirando eles dois Carrie Keegan. Pronto. que eram os amigos e tal, que eram, vamos dizer assim, os principais. Tipo, o que morria e o que chegava no lugar dele, para mim, era a mesma coisa. E até os nomes, cara. Um era. Tu lembra os nomes do cara, não? Até os nomes eram iguais. Não, o apelido era igual. O apelido. Você lembra qual era? Deu branco agora. Não, também não lembro. Era tipo assim, um era Ban e o outro era Bambam. Acho que Mas era menos isso, que mudava uma letra só. Acho que era Buck e Buck. Era isso mesmo. É Bucky e Buck. Até o nome, o negócio já estava difícil. Até o apelido ficou parecido, então complicou. Então vai lá, Bambam. Então, o nosso último quesito aqui, direção de arte. Dá a sua nota. Direção de arte estava boa. Direção de arte, vou dar nota 9. 9 para direção de arte. Eu também vou de nota 9, porque realmente, principalmente os alojamentos, os takes da Londres naquela época, ainda mais destruída pelos bombardeios. Então, eu acho que funcionou bem a direção de arte, minha nota é 9. Beleza, vamos agora para as notas. Corta a menor 6,5 minha enredo e a maior efeitos especiais 9,5. Isso. Então fica assim, 9. Foi. 9,5. Foi. Posso falar? Pode, 9, 9,5. 8. Sim. 7, Sim. 7,5 e 9.
e 9. Dividido por 7, 8,14. Anota aí. Agora as suas. Eu cortei 6,5, que foi a menor nota, e 10, que foi a maior. Beleza, pode falar. 9,5, 8, Sim, sim, 7, sim, 9, sim, 8, sim, 8 sim. e 9. Por 7. 8,36. A minha ainda ficou maior, né? Ficou maior. E essa série eu achei que ia ser um dos destaques do ano. Ia vir para arrebentar, ganhar prêmio, mas 8,36, a minha foi 8,14, né? Isso. Dividido por 2, 8,3. 0,03? Não, 3,6, 8,30, 8,3. Ah, sim. É uma nota que faz jus à série, né? Uma boa nota com uma boa série, mas também não passa daí. As expectativas foram criadas e não foram realizadas. Eu acho que para o que eu vi na série foi uma nota até boa. Acho que até passou um pouquinho, né? É porque a parte técnica da série é boa, né? Aí acabou elevando a nota. Sim, é porque, tipo, essa parte de direção de arte, fotografia e É. montagem foi muito, muito boa. Aí o Acabou Spielberg levando a já nota. faz muito puxado, né, cara? Devido à experiência dele até nessa área, né? Pois é. E efeitos especiais também que teve destaque. Isso. Então é isso. Eu vou pedir para o pessoal comentar aí, ver o. Me enrolei todo. Vou pedir para o pessoal comentar, ativar o sininho, se inscrever no canal, né? Botar na opção lá no sininho todas e continuar nos assistindo aí para que os próximos vídeos apareçam e vocês continuem curtindo aí nosso trabalho. Isso aí, gente. É o que eu falei lá antes de explicar, quando eu estava explicando para vocês o Carnaval de Séries. É muito legal, que eu acho que fica legal que a gente vê como foi a visão dos seriados para vocês. Então, eu nunca tinha falado nisso, mas podemos lançar, né, Bambam? Essa parte do Podcine, que se você não concorda com as nossas notas, você pode anotar aí, nós falamos os 9 quesitos. Se vocês quiserem, eu repito aqui. É melhor repetir, Bambam, ou é só acompanhar lá? Não, a pessoa que volta no coisa e vê. Então, aí você vê lá os quesitos, dá a sua própria nota aí em casa, faz a sua média, seguindo, é claro, nossa fórmula do Podcine, menor tira a menor nota, tira a maior nota, e faz a sua média. Bota lá seu comentário, bota a sua média e vê se vai ficar parecido, se vai ficar maior, se vai ficar menor. Que aí a gente acaba vendo quais são as impressões de vocês e se a gente está batendo nisso aí. Não é não, Mamãe? Exatamente. Valeu, pessoal. Obrigadão aí pela audiência. Abração. Carnaval de séries para conta. Acompanha a gente. Se nunca viu, veja os outros. Valeu, gente. Um abraço. Abraço.